bonita! Professor Marcos Cunha na área, mais uma vez, para dar continuidade ao nosso belo projeto Fique em Casa Aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. Galera, é sempre um prazer estar aqui com vocês para compartilhar esse belo conhecimento que é a geografia. E fica com a gente, nos acompanha nas redes sociais, no YouTube, que tem toda uma seleção de materiais, para te maximizar aqueles estudos. Agora, galera, hoje nós vamos trabalhar um assunto aí muito constante, muito importante, está sendo muito discutido. Quem viu, por exemplo, agora aí a reunião da Assembleia Geral da ONU, né? Nós tivemos duas temáticas importantes nessa Assembleia. A primeira foi a pandemia e a segunda foram relativas às questões ambientais. E quando a gente fala de questão de ambiental, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, nós falamos diretamente sobre as fontes de energia, galera, tá? Então hoje a gente vai falar sobre as fontes tradicionais, vamos falar sobre as fontes renováveis e vamos falar sobre os seus impactos ambientais, tá? A gente já começa deixando aí muito claro que toda fonte de energia, sendo ela considerada suja ou limpa, ela tem sim possibilidade de trazer algum impacto ambiental. Beleza? Antes de começar a nossa aula, sempre gosto de deixar aquele recado importantíssimo para ti. Terminou essa aula, quer rever a mesma ou quer pegar aulas anteriores? Todas elas estão disponíveis para ti na plataforma Gonçalves Dias, no YouTube, no Instagram. Tem também o nosso podcast na Rádio Timbira. Então, tem todo o material, toda uma equipe à tua disposição para te ajudar, porque o teu sucesso é o nosso sucesso, beleza? Então, vamos lá, vamos começar com aquele nosso mantrazinho básico que tu já sabe, né? Respirou, oxigenou e vem comigo que é muito sucesso. Galerinha, primeira coisa importante aí quando a gente fala de fonte de energia é entender o que realmente é energia, qual é a definição e principalmente qual é a importância dela. Porque se tu for prestar atenção, a energia está em tudo no nosso cotidiano, né? Aí, energia elétrica, que vai embasar diretamente o nosso estilo de vida hoje, né? Na questão do conforto, televisão, nós temos geladeira, por exemplo, ar-condicionado, tudo está ligado diretamente, né, à energia e à eletricidade. Mas quando a gente vai pegar o conceito, muita gente queixa, realmente, o que é energia? E aí eu vou puxar um pouquinho para a física. E a física te diz o seguinte, galera, que na realidade a energia ela não tem um conceito fechado. Mas tu pode entender energia como? Você pode entender energia a partir da capacidade de produção de ação ou movimento. Ou seja, energia é algo que vai ser utilizada para gerar produção de ação ou movimento em algum corpo, tá certo? E essa energia ela vai poder ser gerada de variadas formas possíveis. Ela pode ser gerada a partir do calor, ela pode ser gerada a partir da eletricidade, a partir dos movimentos. E o mais importante, galera, tá? Essa energia que é utilizada para geração de movimentos, né, para produção da ação, ela tem uma função básica, que é o quê? É facilitar as ações do trabalho. Tá certo? Então, galera, quando a gente vai buscar interpretar, analisar a energia no seu conceito de importância, a principal delas é que ela vai estar diretamente relacionada à facilidade do trabalho, das execuções das tuas atividades cotidianas, te possibilitando maior conforto. Aí eu vou pegar novamente geladeira, por exemplo. Imagina, galera, há 200 anos atrás, para tu, por exemplo, refrigerar alimentos. Imagina como era a questão da conservação desses alimentos. Não tinha, né? No máximo ali você passava sal e tal. Hoje não. Hoje tu tem, por exemplo, a conservação de alimentos, né? A geladeira, por exemplo, faz o resfriamento dela. Olha a questão, por exemplo, do ar-condicionado, dos ventiladores, né? Para deixar os ambientes mais agradáveis para o descanso. Tudo isso está atrelado à energia, né? Ou seja, vai estar relacionado ao teu conforto, vai estar muito relacionado à velocidade de execução das coisas, né? Quando a gente fala, por exemplo, de fontes de energia, uma das grandes funcionalidades dela é justamente conseguir movimentar as máquinas, né, os produtos tecnológicos de uma forma cada vez mais rápida. Olha aí, olha a comunicação, por exemplo, né? Hoje eu estou aqui conversando contigo, tu está na tua casa e eu estou aqui no estúdio, né? Mas a gente está tendo essa comunicação, velocidade de informação circulando, tudo isso através da evolução energética, beleza?
Então, a energia está diretamente atrelada ao nosso cotidiano, ao nosso estilo de vida. Beleza? Facinho, né, galera? Entendendo isso, né, vamos agora passar para os tipos de fontes de energia. E eu já te digo que vão existir dois tipos: as fontes renováveis e as fontes não renováveis. Como tu pode olhar aqui na imagem, né, fonte não renovável: petróleo, gás natural, carvão, energia nuclear. E as fontes renováveis: biomassa, geotérmica, eólica, solar, dentre outros. Muito bem. A primeira coisa, para tu entender a diferenciação de uma e outra, eu vou te dar um exemplo prático, que aí vai ficar bem fácil de tu entender, que é o exemplo da gasolina e do etanol. Pega o princípio básico. Eu tenho um carro, eu peguei e botei ali R$ 10 de gasolina, né? Rodei, a gasolina ela gera energia como, Marcos? Através da queima. Ela queima a gasolina, ela vai gerar calor e vai fazer, né, o motor girar. Quando a gasolina acabou, ou seja, ela desaparece, ela é toda queimada, eu preciso abastecer novamente o carro. Aí eu te pergunto, qual é a matéria-prima da gasolina? É o petróleo, né, galera? Eu consigo reproduzir petróleo dentro dos limites da vida humana? Não, petróleo dura milhões de anos para ser formado. Então, toda vez que a gasolina acaba, eu preciso de nova fonte de matéria-prima, que eu não consigo reproduzir dentro dos limites da vida humana. Percebeu? Então, ela desaparece e eu não tenho como reproduzir a matéria-prima dentro dos limites da vida humana. Isso, galera, é o que nós chamamos de fonte não renovável de energia. Agora, olha o exemplo do etanol. O princípio básico é o mesmo. Eu boto o etanol no combustível, né, lá no motor do carro, ele também vai ser queimado, vai desaparecer para gerar esse calor, para gerar essa energia, mas qual é a matéria-prima do etanol? Pode ser milho, pode ser a cana-de-açúcar, como por exemplo aqui do Brasil, que é o mais utilizado. Eu consigo produzir milho, eu consigo produzir a cana-de-açúcar dentro dos limites da vida humana? Consigo, galera. Olha aí a grande diferença do etanol para a gasolina, porque o etanol eu consigo reproduzir essa matéria-prima e isso eu entendo como uma fonte renovável de energia, galera. Beleza? Olha agora o conceito final. Vem para cá. O que são fontes não renováveis? São aquelas que se utilizam de recursos naturais esgotáveis, ou seja, desaparecem na sua utilização e não podem ser reproduzidas dentro dos limites da vida humana, como o caso aí a gasolina, que a matéria-prima é o petróleo. Fontes renováveis são aquelas que são capazes de se manter disponíveis por um longo prazo. Eu vou te dar o exemplo da energia solar, a luz do sol. Se regenera, eu vou te dar o exemplo aí do próprio etanol, que é a cana-de-açúcar, eu consigo reproduzir ele, ou podem ser reproduzidos dentro dos limites da vida humana. Isso é uma fonte renovável de energia. Beleza? Facinho, Marcos. Agora eu entendi a diferença de um e outro. Pois é. Agora vamos evoluir. Vamos falar aí dessas principais características das fontes não renováveis e das fontes renováveis. Primeiramente, galera, as fontes não renováveis. Como eu já te disse, elas vão possuir uma reserva limitada, tá certo? Por isso que elas são chamadas de não renováveis, ou seja, tu tem que ficar buscando aí novas fontes a todo momento. Elas não podem ser reproduzidas dentro dos limites da vida humana. Essas fontes, elas são consideradas sujas. Muita atenção nisso, galera, tá? As fontes não renováveis de energia, também chamadas de fontes tradicionais, e nós já vamos explicar o porquê, tá? Elas são consideradas fontes de energia sujas. Por quê, Marcos? Porque elas, ao seu processo de geração de energia, vão ser queimadas e vão liberar um elementozinho aí que está diretamente responsável pelo aquecimento global através da intensificação do efeito estufa. Quem é esse produto, Marcos? É o CO2, o dióxido de carbono. Muita atenção, galera, tá? E aí eu já te dou essa dica. Quando se fala de fonte suja, tu já sabe, fonte suja é porque no seu processo de geração de energia ela vai ser queimada e ela vai liberar, ó, o dióxido de carbono. Quando eu digo fonte limpa, é porque eu não tenho uma liberação desse material. Lembra que, de novo, o dióxido de carbono ele está diretamente atrelado ao aquecimento global. Por quê, Marcos? Porque é o dióxido de carbono um dos grandes responsáveis pela intensificação do efeito estufa, que gera o aquecimento global. Beleza? Temática, inclusive, da nossa próxima aula, galera. Uma questão importante para tu entender agora por que essas fontes são chamadas de tradicionais, são porque elas são mais utilizadas hoje no mundo.
são as principais fontes de energia do mundo, tanto para a geração de combustíveis como também para a geração de eletricidade, tá certo? Por isso que elas são chamadas de fontes tradicionais. Uma coisa que vai ser importante que tu precisa estar atrelado, lembrar, é que as fontes não renováveis elas vão estar diretamente atreladas com as revoluções industriais. Olha, por exemplo, a primeira revolução ela traz como grande inovação, né, a utilização do carvão mineral nas máquinas a vapor. Primeira revolução, 1750. A segunda revolução, galera, é uma revolução de meios de produção, mas também da evolução da fonte de energia. Sai o carvão mineral como a principal fonte e entra quem? O petróleo, galera, tá certo? Que é a principal fonte de energia do mundo hoje. Terceira revolução industrial. Nós temos alterações no modelo de produção, mas tu também tem uma mudança no padrão energético. Tu vai ter o petróleo sendo aí utilizado em grande quantidade, mas tu tem aí o surgimento das novas fontes de energia, as fontes limpas, beleza? Por isso que elas são chamadas de fontes tradicionais de energia. Marcos, analisando de maneira geral, quais são as vantagens e as desvantagens dessas fontes? Aí eu volto a te dizer uma coisa importantíssima, galera. Ó, respira. Não esquece isso. Toda fonte de energia tradicional ou renovável, limpa ou suja, ela terá aspectos positivos e também aspectos negativos, tá? Uma grande pegadinha que se aparece muitas vezes no vestibular é dizer que as fontes limpas, as fontes renováveis, elas não trazem impacto ambiental. Isso é um erro, galera. Toda fonte pode trazer impacto. A gente vai já falar para ti alguns exemplos aí de impactos das fontes limpas, beleza? Das fontes chamadas renováveis. Então não esquece isso. Então vamos lá. Marcos, quais são as principais vantagens das ditas fontes tradicionais? A primeira delas é porque elas já são antigas, elas são muito utilizadas. Ou seja, as suas tecnologias já estão aí plenamente desenvolvidas, tá certo? Uma outra vantagem importante, também relativa ao custo, é porque elas acabam se tornando mais baratas em relação à sua produção, principalmente quando comparado com as ditas fontes renováveis, onde as tecnologias ainda estão se desenvolvendo, tá? Então elas acabam sendo mais baratas. Uma outra questão muito importante das ditas fontes tradicionais de energia é que eu cito muito o petróleo, galera, tá? Que ela tem variada utilidade, além da produção de combustíveis. Então, por exemplo, o petróleo eu posso utilizar para fazer o combustível, né, a gasolina, por exemplo, o diesel, que vai também movimentar aviões, mas eu posso utilizar para fazer plástico, eu posso utilizar para fazer solvente. Gente, o petróleo ele vai estar atrelado até em cosméticos, galera, tá certo? Ou seja, produtos que as pessoas utilizam para beleza. Então, tu vê aí a variedade. Se ele tem uma variedade de utilização, ele te gera maior possibilidade de quê? De lucro. Beleza? Desvantagens. Como eu te disse, a principal delas, das fontes tradicionais de energia, é porque elas vão liberar o dióxido de carbono na sua queima. E esse dióxido de carbono vai trazer uma série de consequências negativas, não apenas para o meio ambiente. Ele também gera problemas de saúde, como problemas respiratórios, galera, tá certo? Problemas ambientais, como eu te disse, efeito estufa, o aquecimento global, chuva ácida, e os preços tendem a aumentar com o passar do tempo, porque é uma fonte esgotável, então com o tempo ela vai se acabar, beleza? Marcos, quais são aí as principais fontes ditas não renováveis? Nós temos o petróleo, nós temos o carvão mineral, a energia nuclear, o gás natural, mas também o xisto betuminoso, como vocês podem, eu vou já mostrar a imagem para vocês. Algumas desvantagens importantes das fontes tradicionais. O petróleo, galera, tá? O petróleo, ele tem um grande problema, principalmente quando ele é derramado, né? Ele é um produto muito viscoso. Com certeza vocês já devem ter visto aí, né? Quando ocorre o derramamento de petróleo em áreas de oceano, o problema ambiental que isso gera, podendo demorar até 100 anos para esse ambiente conseguir se recuperar totalmente. Outra fonte de energia tradicional é o carvão mineral. Uma grande desvantagem, Marcos, ela é de todas as fontes, muita atenção nisso, de todas as fontes tradicionais, a mais poluente é o carvão mineral. O que significa dizer isso? Que é a que mais libera, né, o dióxido de carbono, beleza? O gás natural, como a gente tem aqui, uma desvantagem. Esse gás ele pode também, galera, vazar para outras localidades por fissuras pelo solo, né? Além do mau cheiro, pode gerar acidentes, por exemplo. Tá? Nós temos aqui o xisto betuminoso, galera, tá certo? Que é um tipo de petróleo mais sólido. Uma grande desvantagem dele é que ele também libera muito dióxido de carbono no seu processo de geração de energia. A extração dele também gera impactos ambientais, como, por exemplo, buracos no solo, tá certo? Então, ele é uma fonte
quando se faz aí um balanço, ela não é considerada tão rentável. Ela suja muito e não gera muita energia. E por último, tu tem a energia nuclear, galera, tá certo? Aqui nós temos uma pedra de urânio in natura. O grande problema da energia nuclear é quando acontecem acidentes, porque esses produtos liberam uma grande quantidade de radioatividade, né? E essa radioatividade pode gerar problemas sérios para o meio ambiente, que também podem durar séculos para se recuperar. Vê o exemplo aí da região de Pripyat, na Ucrânia, o famoso acidente de Chernobyl. Beleza? Vamos evoluir agora, galera. Gente, e as fontes renováveis, Marcos? Características marcantes. Possuem uma reserva ilimitada, né? Podem ser reaproveitadas ou reproduzidas dentro dos limites da vida humana. Eu te citei já o exemplo disso. Uma das grandes características e o que o mundo aposta muito é porque elas são o futuro sustentável do mundo no que tange ao modelo energético tradicional. Ou seja, o mundo acredita que são essas fontes que vão substituir as fontes tradicionais, fontes mais limpas. A disponibilidade dessas fontes também é maior. Tá? Elas estão aí, a energia solar, a energia eólica, a água, por exemplo, tá certo? E os impactos ambientais, por mais que existam, são menores, tá? Principalmente porque elas não vão, na sua grande maioria, liberar o dióxido de carbono na sua geração de energia. Beleza? Facinho, né, Marcos? Facinho. Vantagens. Marcos, quais são as vantagens das renováveis? Vamos relembrar aí. Primeira delas, são renováveis, suas reservas podem ser repostas em um curto espaço de tempo, né? Posso reaproveitar, vou te dar o exemplo já da biomassa. Provocam poucos impactos ambientais negativos quando comparadas às fontes tradicionais, né? Não tem liberação do CO2, olha aí, isso é a grande vantagem. Né? Oferecem menos riscos de acidentes quando comparadas, por exemplo, à energia nuclear, né, galera? Claro, pode acontecer algum acidente com a energia solar, por exemplo, eu já vou mostrar aqui os aerogeradores, por exemplo. Vai que uma daquela hélice cai. É um problema ambiental, pode gerar um acidente, mas não em proporções tão grandes como, por exemplo, a energia nuclear. Vou te citar, por exemplo, na proporção de um derramamento de petróleo, né? Olha o impacto ambiental que isso pode gerar no ambiente, tá? E com o tempo, galera, essas fontes de energia, uma grande característica também, vantagem, é que elas vão diminuir a dependência da sociedade em relação às fontes fósseis, ou seja, aos combustíveis tradicionais, né? E a gente sabe que, com o tempo, as fontes tradicionais tendem a ficar mais caras. Então, além de uma solução ambiental, é também uma solução econômica. Lembra, galera, que a questão das fontes renováveis, elas criam também um novo mercado. Nós chamamos isso da economia verde, tá certo? Então, existe uma possibilidade ambiental, mas também uma possibilidade econômica, tá certo? Aí, nessa perspectiva. Suas desvantagens, como eu te disse, toda fonte tem desvantagem, né? O uso das fontes renováveis ainda não é feito em larga escala, pois depende dos avanços tecnológicos, né? Ou seja, esse é um dos grandes empecilhos das fontes renováveis, galera, porque as suas tecnologias ainda estão em desenvolvimento se comparadas com as fontes tradicionais. E isso impacta diretamente no preço delas. Então, a gente vai olhar, por exemplo, o custo de implantação de um painel fotovoltaico da energia solar, a gente vai perceber que o custo ainda é muito alto, né? Então, isso é um impedimento, é uma desvantagem. Outro ponto negativo, por exemplo, da biomassa, é que ela também vai gerar impactos ambientais, pois é necessário, né, fazer o desflorestamento, ou seja, o desmatamento, para pegar esse material para queima, tá certo? A água também, a utilização das hidrelétricas também tem desvantagens. A principal delas, galera, tu vai ter danos provocados ao solo, relativos ao desmatamento e também à construção de barragens, né, para a inundação dessas regiões. Vou te mostrar agora. Tá? Olha aí, ó, a energia eólica, uma desvantagem dela, Marcos. Ela pode gerar, por exemplo, ruídos, galera. Tá certo? Esses ruídos podem afetar, por exemplo, animais ou pessoas que moram em torno. A energia solar, como eu te disse, uma desvantagem. Nós temos aí o custo alto, um impacto ambiental, o descarte desses painéis fotovoltaicos, tá certo? É um impacto ambiental importante. A energia hidráulica, galera, que utiliza água, um impacto ambiental dela, desmatamento das regiões e principalmente inundação de áreas para construção de barragens. Isso aqui é um grande problema, tá certo? Um grande problema ambiental, se discute muito, principalmente o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental na construção de hidrelétricas, se vale a pena, porque traz um impacto ambiental negativo. Energia geotérmica é aquela que
produz energia através do calor interno do planeta. Uma desvantagem dela, Marcos, galera, ela aumenta a temperatura dos ambientes próximos, tá? Porque vai estar utilizando esse calor da Terra, né? E consequentemente tu vai estar aquecendo água nessa região, então as temperaturas desse ambiente podem aumentar. E por último, a biomassa, como eu te disse, uma desvantagem é, além da liberação de gases nocivos como o metano e também o dióxido de carbono, nós temos aí possibilidade de desmatamento. É isso? Valeu, galera!